Bom dia, morador. Estamos diretamente aqui em frente à porta da cidade da polícia, onde está acontecendo um protesto contra a chacina que aconteceu ontem na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. Ao meu lado, eu estou aqui com uma das pessoas que veio aqui participar desse protesto e eu queria saber de você. Eu sei que você está correndo de um lado para o outro para organizar, estava na produção de faixas. O que você gostaria de dizer para o governador do estado com relação à chacina que aconteceu ontem? Então, primeiramente eu quero falar para ele parar de nos silenciar, parar de nos matar, que isso precisa acabar, essa guerra que acontece nas favelas todos os dias, não foi só ontem, isso acontece todos os dias. Matam preto, pobre e favelado. Então aqui a gente está pedindo pela justiça não só por ontem, mas por todas as mortes. E queremos justiça, vacina e parar com essa guerra. Obrigada, tá? Muito obrigada. A gente vai continuar te dando as informações, morador. Vou pedir para a nossa cinegrafista tentar colocar ali onde está acontecendo todo o protesto. A gente já vê a movimentação de alguns moradores também do Jacarezinho, de algumas pessoas que vieram para esse protesto. E olha, vamos relembrar um pouquinho, né? A operação que aconteceu ontem no Jacarezinho aconteceu apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu, desde junho de 2020, as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. A decisão, morador, ela permite ações apenas em hipóteses absolutamente excepcionais. E para isso, os agentes precisam comunicar ao Ministério Público sobre o motivo da operação. E olha, segundo aí a plataforma digital Fogo Cruzado, que registra os dados de violência no Rio de Janeiro, o único caso de operação policial com mais mortes foi uma operação na Baixada, em 2005, que resultou 29 óbitos. Essa operação ela foi realizada por policiais à paisana e é considerada extraoficial, diferente da ação que aconteceu ontem, que se tratou de uma operação oficial, gente. E olha, a pergunta que fica é: o que na prática essas operações trazem para o morador de favela? A gente tem que lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que lembrar que o morador já sofre com todas essas questões da pandemia, né? A luta continua, mas a gente precisa, o morador precisa de vacina, o morador precisa de segurança, o morador precisa de alimento. E olha, esse protesto, gente, ele começou a acontecer agora. Eles estavam organizados lá na estação da Maria da Graça e vieram para cá, para frente da cidade da polícia. Logo mais, às 17 horas, vai ter também outro protesto no Jacarezinho, decorrente aí, né, contra a chacina que aconteceu ontem. Vamos acompanhar um pouquinho para vocês aí que estão acompanhando Voz das Comunidades. Vamos acompanhar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Aí, chefe. E ó, depois de tomar conhecimento da ação policial civil fluminense, que terminou com 25 mortos, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele marcou o julgamento de recurso em que o PSB pede que o Estado do Rio de Janeiro seja obrigado a elaborar um plano de redução da letalidade policial. Na ação, o partido quer também que o Ministério Público passe a priorizar investigações de crimes que tenham adolescentes como vítimas e que seja suspenso o sigilo de todos os protocolos de atuação policial no Estado, inclusive os relacionados ao uso de helicópteros. Os manifestantes aqui, né, gritam aí palavras com relação ao trabalho aí, né, a questão da polícia, as chacinas que aconteceram. E ó, a gente vai estar chegando aqui para também tentar falar com uma outra pessoa que está aqui, né, nesse protesto, para poder falar um pouco com a gente como é que ele foi organizado, o motivo, né? E aqui uma das faixas fala o seguinte: parem de nos matar. Justiça para Jacarezinho, o fim do massacre nas favelas. Lembrando que esse massacre, né, essa chacina, ela aconteceu aí próximo ao Dia das Mães. Domingo agora é o Dia das Mães. Infelizmente, muitas mães de favela vão estar chorando nesse final de semana devido à chacina do Jacarezinho.
pro lado da polícia, quanto para lado do bandido, quanto para lado do inocente. Então a gente está vivendo uma verdadeira guerra, um verdadeiro massacre. Vem aqui agora! Vem agora das costas! Principalmente no período de pandemia. Vem matar na frente da TV! Vem matar dentro na frente da TV! E depois fica na E muito menos de segurança seus covardes! dentro das favelas do Rio de Janeiro. Covardes! Mais uma vez a gente convoca a todo mundo que queira se fazer presente aqui, como nos próximos manifestações. Hoje à tarde vai ter uma 3 horas, 5 horas da tarde também vai ter uma aqui na Dom Helder Câmara também. É bastante importante que toda a população participe, a necessidade de se rebelar, de iniciar um movimento contra o massacre que rola dentro das favelas já há muitos anos. E hoje é o dia onde... E olha, vale reforçar que ontem não teve vacinação, não teve uma ação de alimentos que entregaria verduras dentro da comunidade. O morador não conseguiu ir com tranquilidade para o trabalho. E aí, a pergunta que fica é esse tipo de policiamento que o morador quer? A gente está aguardando um pouquinho aqui para falar com o Felipe, que é da Marcha das Favelas, para a gente conversar um pouquinho com ele, para entender dele se esse é o tipo de policiamento que o morador quer. A gente segue aqui nesse protesto na cidade da polícia contra a chacina que houve ontem no Jacarezinho, que resultou com 25 mortes, segundo dados oficiais. Segundo relatos de moradores, esse número pode ser maior. E olha, morador, antes que comece aí, né, todo o falatório de que estão defendendo bandido, existe todo um caminho, né? Se há suspeitos, esses precisam ser levados para a delegacia. O Ministério Público oferece uma denúncia, eles são julgados e pagam se porventura cometerem um crime. E aí, toda a informação que se teve ontem é que essas mortes aconteceram, né? Foram mortes de pessoas suspeitas. Foi a maior chacina do Estado, cometido pela própria polícia. E a favela quer, né, que a gente precisa vir falar sobre a questão de preservação da vida dos moradores. Toda vida importa e a gente precisa, né, aí sempre estar lembrando sobre isso, de preservar a vida dos moradores e também falar que todas as vidas das comunidades importam. Como morador de favela, enquanto a necessidade dessa unificação, o Jacarezinho, eu sou do complexo da Redonda, eu sei a forma que a polícia é, claro. Pode chegar para frente, por favor? Obrigado. Faça pressão de algum modo, a gente busca justificativo para todos esses anos de investimento em segurança pública que são falidos. Desde então, até hoje não se teve resultado. A gente vê um grande investimento hoje no período de pandemia, onde grande maioria, o que eu acredito foi distribuir cesta básica dentro do Jacarezinho, foi dar uma cesta básica por morador. Nesse momento, o Felipe está falando sobre a questão, né, da distribuição de cestas básicas, que ontem não pôde acontecer na favela do Jacarezinho por conta da operação policial. Foram quase aí 9 horas de operação policial, intenso tiroteio, relatos de moradores de que tiveram seus direitos violados. E a gente vai tentar falar um pouquinho com ele agora. Felipe, bom dia, somos do Voz das Comunidades. Você, né, que está à frente da Marcha das Favelas. Eu queria perguntar para você, é esse tipo de policiamento que o morador precisa? A gente já acompanha há muito tempo, tá ligado? Quem é cria aí das favelas tá ligado como é que funcionou desde o início do projeto da UPP, que já foi um projeto sem a mínima estruturação, sem a mínima entrada com os moradores de favela. Foi um projeto exatamente para isso, para controle social, entendeu? O que eles fizeram ontem foi higienização social, foi um massacre, como ontem distribuíram bala em várias outras favelas. Aqui mataram 25, no Urubu mataram mais 2, e assim por diante.
A gente acompanha uma taxa tão letal quanto a do coronavírus. E não tem o mínimo sentido algo que deveria representar segurança ser uma das instituições que mais mata no país, tá entendendo? Então, assim, a gente busca através de mobilizações, as pessoas têm que estar na rua, independentemente de coronavírus. Se você for ver dentro das favelas, a gente se mantém aglomerado, se mantém sob necessidade de várias coisas que são básicas e que em nenhum momento o Estado visa auxiliar as pessoas de comunidade. Em nenhum momento o Estado visa buscar outras saídas para as crianças de comunidade que eles dizem que o tráfico alicia. E é o que eu digo. Então, qual é o outro projeto a não ser enfiar fuzil e caveirão lá dentro? Qual é o outro projeto que o governo do Estado do Rio de Janeiro tem para que assim as pessoas da favela não achem eles tão bandidos quanto os traficantes que estão lá dentro? Então é isso que a gente está buscando aqui. Alguma explicação da instituição da Polícia Militar ser tão covarde e comparativa ao maior grupo organizado de narcotráfico do Rio de Janeiro. Porque se hoje eles dizem combater o tráfico, é porque eles têm grande participação nisso. Porque essa guerra não começou agora e não vai terminar agora, tu tá entendendo? São mais de 50 anos de massacre, mais de 500 anos de morte aí, e até hoje essa instituição que só serve para controle social e para separação e para desigualdade. A gente vê mais uma vez aí o que eles demonstraram fazer com o que eles dizem que é o trabalho deles, entende? Então eu me pergunto mais uma vez, durante todos esses anos, para que serve a Polícia Militar? Porque desde então, passa aqui todo dia, só serve para charcar, só serve para atrapalhar a vida dos moradores aí, que está indo trabalhar como aconteceu ontem, gente sendo baleada na frente, dentro do metrô, dentro da favela, dentro de casa, é mulher grávida, é cachorro. Então, assim, a gente está vivendo em uma guerra não declarada, tá entendendo? Há muito tempo. Então, hoje, a gente que é morador, a gente que participa de movimento social, a gente que, de alguma forma, tem um poder de mobilização, chegou a hora. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não pode mais achar normal. Já são mais de 400 mil mortos por coronavírus. Em nenhum momento se teve algo que se tivesse uma prioridade a esses moradores, tá entendendo? A grande maioria aí é a classe trabalhadora e a gente não tem nenhum projeto para estar incluindo essas pessoas num calendário de vacinação, para a gente dar dando um suporte para que essas pessoas tenham, de fato, um desenvolvimento melhor. Mas é isso, né? O Estado, essas pessoas só se preocupam com, de fato, o confronto, é o que vende, é o que parece que transparece que eles estão fazendo alguma coisa, mas hoje aí está acontecendo a mesma coisa no Jacarezinho. Tem mais de 30 boca aberta lá, eles nunca vão fazer porra nenhuma. Meteram o bar em 25 ontem. Hoje, se entrar a bala, vai comer. Se amanhã entrar a bala, vai comer de novo e não vai acabar, tu tá entendendo? Então, enquanto a gente que é morador não tomar uma atitude em meio a essa guerra, a gente sempre vai ser vítima e a gente sempre vai ficar como observador, entendeu? E, Felipe, enquanto, né, a luta, há esperança? Com certeza, assim, o poder que a gente tem é o que me faz acreditar ainda, tá ligado? E simplesmente nos nossos territórios, quem manda é os cria mesmo, quem manda é o morador, tá ligado? Não tem tráfico certo, não tem polícia certa, não tem força nacional, quem manda é nós, que é a maior parte da população dessa porra aqui, entendeu? Vocês podem botar 30 caveirão lá dentro. Se nós não quiser a presença do Estado lá dentro, não vai ter. Se o tráfico estiver lá dentro e nós não quiser também, a porrada vai comer. Então, o que tem que entender? Que quem decide como as coisas funcionam lá dentro é nós que é morador. Quem tem que entender como as coisas funcionam no Rio de Janeiro é nós, que é sociedade, que é trabalhador, que paga esses merda aí para fazer um monte de nada, tá ligado? Fica o dia inteiro aí acharcando morador nessa porra e não faz nada de útil, tá entendendo? Porra, pelo amor de Deus, o tempo todo isso daí, tá ligado? Obrigada, tá, Felipe? Obrigada. A gente falou agora, o Felipe, que está à frente aí à Marcha das Favelas, né, e está hoje aqui nesse protesto, morador do Jacarezinho. Lembrando que, né, ontem foi um dia muito difícil, de muita tristeza, muita indignação para os moradores. E olha, morador,
como ele falou, né? Enquanto a luta, há esperança. A comunidade tem todas as suas dores e precisa, sim, né, que essas dores elas sejam sanadas. E a gente precisa continuar nessa luta, né, pelos direitos dos moradores de comunidade. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Acabou! Quem quer acabar? Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Quem quer acabar? Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Quem quer acabar? Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Quem quer acabar? Eu quero o fim da polícia militar! Vamos andar, galera! Vamos andar! Gente, vamos pra entrada do Jacarezinho! Eu sou Pedro Mara, sou professor de Sociologia, tenho complexo amarelo na escola. Não pode contar qualquer um do Jacarezinho. Nesse momento, eles estão aqui se deslocando para a entrada do Jacarezinho. Protesto aqui em frente à cidade da polícia, né? Tá havendo aí um deslocamento para em frente aí à entrada da comunidade do Jacarezinho. Tudo bem? Quem tá ligando lá? Morador, você que está entrando agora na página aqui, nas páginas das redes sociais do Voz das Comunidades, está acontecendo nesse momento um protesto contra a chacina que houve ontem no Jacarezinho. Foi uma manhã de muita tristeza, de indignação. Os dados oficiais são de 25 mortos, mas segundo os moradores, né, esse número pode ser bem maior. Nesse momento, eles acabaram de sair aqui de frente da cidade da polícia e vai haver um deslocamento, né, para em frente à entrada do Jacarezinho. A gente está tentando aqui acompanhar e chegar e te mostrar, né, tudo que está acontecendo hoje após a chacina que aconteceu no Jacarezinho. Sai, corre! A gente vai estar acompanhando aqui para vocês e vai estar mostrando o que está acontecendo nesse protesto hoje. Fica acompanhando aí, morador, as redes sociais do Voz das Comunidades, que a qualquer momento a gente volta com mais informações
para vocês.